Boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade. Hoje uma edição reduzida falando sobre São Paulo, Vasco, Cruzeiro, Libertadores, Copa do Brasil. Tem também o futebol europeu. Fique ligado. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes e acompanha a programação da Rádio Futebol Clube. Hoje uma edição reduzida do Upgrade, porque daqui a pouco, a partir das 7h10, 19h10, tem São Paulo e Atlético Paranaense, jogaço pela Copa do Brasil, e você vai acompanhar todas as emoções aqui na Rádio Futebol Clube. Obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, curtindo as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C. Você que nos ouve pelo celular, pelo tablet, pelo computador, através do www.radiofutebolclube.com.br. Bom, ontem o Corinthians ganhou na Argentina, 1-0 do Independiente, teve o erro de arbitragem que acabou favorecendo a equipe de Parque São Jorge, mas aí, o time em si não tem nada a ver com isso. Voltou com 3 pontos, 7 no total agora, é o líder absoluto da sua chave e tem tudo para se classificar. Alguns torcedores do Corinthians foram vítimas aí de ofensas racistas quando voltavam para o Brasil. Lamentavelmente isso ainda continua acontecendo mundo afora. O Balbuena tem muito bem encaminhada a renovação do seu contrato e deve permanecer no Corinthians. Ontem também o Flamengo empatou só, no Maracanã vazio. Portões fechados, Flamengo ainda punido por conta do que aconteceu na final da Sul-Americana. Embora o Flamengo seja líder do grupo, ele vai ter que fazer 2 jogos fora na sequência da competição, contra o próprio Santa Fé na Colômbia e contra o River Plate na Argentina. Vai jogar em casa só contra o Emelec. Então o Flamengo tem que tomar cuidado para não ficar fora mais uma vez de uma Libertadores na primeira fase, o que tem sido aí, uma coisa que vem acompanhando o Flamengo nos últimos anos. Tomara que dessa vez isso não aconteça. Muros pichados hoje na Gávea, fora Diego, fora a Bandeira de Melo, que é o presidente do clube, pessoal exigindo raça, enfim, aquela coisa que sempre acontece quando o time não vai bem. Mais 2 brasileiros em campo hoje e os 2 tendo que ganhar, os 2 com apenas 1 ponto na competição, o Cruzeiro e o Vasco. O Cruzeiro vai jogar no Chile contra a Universidade de Chile, tendo como provável formação Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel Cabral e Robinho, Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta. Esse é o time do Mano Menezes, que precisa demais da vitória, a exemplo do Vasco da Gama, que também tem jogo difícil na Argentina contra o Racing, no estádio El Cilindro. Martins Silva, Iago Pikachu, Paulão, Herácio e Henrique. De sábado, Wellington e Bruno Silva. Evander, Andrés Rios e Wagner, a provável formação da equipe do Zé Ricardo. Portanto, os 2 brasileiros precisam ganhar, porque senão os 2 vão se complicar, hein? É um grupo difícil, com o Racing, com a Universidade de Chile, então é bom o Cruzeiro e o Vasco começarem a reagir, porque senão a coisa pode ficar mais difícil lá na frente. Seria ruim perder 1 ou 2 representantes brasileiros já logo na primeira fase, os 2 que caíram no mesmo grupo. E nós teremos daqui a pouco a Copa do Brasil, portanto vamos virar a página. Jogaço no Morumbi, hein? São Paulo e Atlético Paranaense. Você acompanha aqui a partir das 7h10 da noite, acessando www.radiofutebolclube.com.br. Aí você pode ouvir no celular, no tablet ou no computador. Primeiro jogo lá na Arena da Baixada, 2-1 para o Furacão. E o São Paulo hoje vai ter que devolver esse placar para decidir nos pênaltis, na diferença de 1 gol. Não há mais o gol fora de casa na Copa do Brasil. Então, se o São Paulo ganhar de 1-0, 2-1, 3-2, pouco importa. A decisão será nos pênaltis.
uma vitória por 2 ou mais gols classifica o São Paulo. O Atlético tem 2 resultados ao seu favor, né? O empate e também uma outra vitória. São Paulo mais uma vez deverá ter 3 zagueiros, a equipe provável, embora o Aguirre ainda não tenha definido, né? Sidão no gol, os 3 zagueiros, Militão, Arboleda e Rodrigo Caio, o Regis pela direita, o Júnior Tavares pela esquerda, Jusilei, Cueva, Elisiero, Nenê e Trellis, essa provável formação do São Paulo. O Militão ainda não renovou. Dizem que o Manchester City estaria interessado. Hoje já surgiu uma informação que o Palmeiras também estaria por trás aí dessa não renovação do Militão, querendo o jogador. Enfim, né, o São Paulo está tentando mantê-lo no Morumbi. Hoje ele ainda joga. O Everton, que foi apresentado ontem, não reúne condições, porque a documentação ainda não foi regularizada, não deu tempo, e o Diego Souza volta a ser relacionado, vai ficar no banco de reservas, mas ao que se sabe, o Aguirre não gosta muito do Diego Souza, e se as coisas continuarem assim, ele poderá inclusive ser negociado e deixar a equipe do Morumbi. Outro jogo hoje da Copa do Brasil, também decisivo, Vitória e Internacional no Barradão. A situação do Vitória é igual à do São Paulo, perdeu no Beira-Rio por 2-1, tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença, qualquer vitória por 1 gol, e aí a decisão será nos pênaltis. Falando um pouquinho agora sobre o futebol internacional, hoje o Atlético de Madrid praticamente jogou fora qualquer possibilidade de ainda, né, pelo menos na base, na matemática, tentar disputar o título espanhol com o Barcelona. O Atlético hoje foi atropelado, perdeu de 3-0 da Real Sociedad, jogando fora de casa. Então agora o Barcelona está a uma vitória do título espanhol. Pela Copa de Portugal, nós tivemos um grande clássico, né, para decidir quem iria para a final para enfrentar o Aves, né? E quem vai trazer todos os detalhes sobre esse jogo entre Sporting e Porto, direto de Lisboa, é o nosso correspondente Norberto Notari. Após disputa de pênaltis, o Sporting eliminou o Porto no estádio José Alvalade, em Lisboa, e está na final da Taça de Portugal. No tempo regulamentar, a equipe verde-branca venceu por 1-0 e igualou o resultado obtido pelos Dragões na partida de ida. O gol durante o jogo foi marcado pelo zagueiro uruguaio Sebastián Coates. Nos pênaltis, foi 5-4 e quem converteu, deixando a torcida eufórica, foi Monteiro. A partida contou com poucas chances de gol, já que as duas equipes se preocuparam em marcar e evitar o ataque adversário. No entanto, não dá para dizer que não houve competitividade, rivalidade sutil que se deu até após a partida entre os treinadores. O técnico do Porto, Sérgio Conceição, afirmou que seu time merecia a vitória por ter tido uma trajetória mais difícil. Nós apanhámos jogos e fizemos jogos contra o Moreirense, contra o Vitória de Guimarães, contra o Portimonense, fizemos um gol mesmo a acabar, 3-2. Eu penso que merecíamos. O Sport teve um trajeto mais fácil e contabilizando o meu amigo Jorge Jesus, ele fez muitos jogos, é verdade, mas houve pelo meio Famalicão, Oleiros e companhias aí na Cova de Piedade e por aí fora. Também jogos na Liga Europa contra adversários que não o Liverpool. Já o técnico Jorge Jesus do Sporting questionou as declarações e afirmou que é fundamental reconhecer os méritos da equipe lisboeta. E quando eu disse fez um joguinho, não foi em termos de qualidade. Hoje fez um jogo. Um jogo é um jogo, é um joguinho. E hoje fez outro jogo. 2 joguinhos. Nós já numa semana já fizemos 5 jogos ou 5 joguinhos. E portanto é preciso. Estou a dizer isto para o meu amigo, gosto muito dele, o Sérgio, e que nós eliminámos o Oleiros, mas ele também eliminou o Lusitano de Évora do Distrital. E portanto, para chegar aqui o Porto e para chegar aqui o Sporting, tivemos que ganhar, independentemente dos adversários. E portanto é preciso também valorizar esta nossa chegada à meia-final, como eu valorizo a chegada à meia-final da Taça de Portugal do Porto, pelo seu mérito. O Sporting conquistou a Taça de Portugal pela última vez na temporada 2014 e 2015 e agora enfrenta na final o Aves, que eliminou o Caldas também nesta quarta-feira. Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Muito bem, aí os detalhes de Portugal com o Norberto Notari. E hoje, mais uma cena lamentável, né? Na Turquia estava acontecendo o clássico entre Fenerbahçe e Besiktas, jogo da volta pela semifinal da Copa da Turquia,
E aí o técnico Senol Gunes, né, do time alvinegro, né, acabou sendo atingido, né, o técnico do Besiktas, acabou sendo atingido por um objeto pela torcida do Fenerbahçe, e foi atingido na testa, né, foi levado ao hospital, teve que tomar alguns pontos e o jogo evidentemente foi interrompido, né, estava 0-0, o jogo de ida havia sido 2-2, né, e aconteceu esse fato lamentável. Um pouco antes, o Pepe, o brasileiro naturalizado português, que jogou muito tempo no Real Madrid, havia dado uma entrada realmente muito forte, né, num jogador adversário, foi expulso direto, não tomou nem cartão amarelo. Então, realmente, o clima não estava legal e o jogo, portanto, foi suspenso. Agora, a Federação Turca vai arrumar uma outra data, né, para que esse jogo tenha o seu prosseguimento e a gente saiba quem vai aí para a grande decisão da Copa da Turquia. Que pena, mais uma vez a violência imperando no futebol mundial. E uma notícia que vem da Itália não é boa, né? Para o Palmeiras, o Bruno Henrique jogou no Palermo entre 2016 e 2017. E a Federação Italiana hoje não citou o motivo, né? Mas acabou suspendendo o atleta por 1 ano. Né? E segundo a imprensa, ele teria usado um passaporte falso. O Palmeiras ainda não foi comunicado dessa decisão. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer nas próximas horas, né? O Bruno Henrique vem jogando bem, vem se destacando na equipe palmeirense. O Palmeiras já teve aquele problema com o Scarpa, que está na justiça com o Fluminense, não pode jogar, e agora vem essa suspensão aí do Bruno Henrique na Itália, e o departamento jurídico do Palmeiras, é claro, vai tomar conhecimento melhor do que realmente aconteceu para tomar as devidas providências. Então é isso, o Upgrade de hoje fica por aqui, mas olha, daqui a pouco, a partir das 19h10, tem Copa do Brasil para você. São Paulo e Atlético Paranaense, jogaço, valendo vaga na próxima fase, nas oitavas de final da competição milionária, né? O campeão esse ano vai aí embolsar mais de 50 milhões de reais. Grande jogo, você acompanha aqui. A qualquer momento tem o Click Time atualizando as informações do esporte. E amanhã, às 9 da manhã, o Breakfast News. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Quando você não consegue ou não pode ouvir ao vivo, é só acessar www.radiofutebolclube.com.br e ouvir quando quiser e como puder, pelo tablet, pelo celular ou pelo computador. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.